A pesquisa mostrava que 81% da população estava contra a absolvição sumária de Michel Temer diante do inquérito proposto pelo Procurador-Geral da República. E eu acho que nessa situação muita gente perdeu. Tanto o próprio governo, que imaginava fazer uma maioria significativa para efeito de aprovação de reformas, quanto a própria oposição, porque não conseguiu fazer com que o procedimento fosse adiante. E agora, como fica a situação? Nós convidamos o deputado Davi Zaia, que é do PPS de São Paulo, para avaliar conosco essa situação. Tudo bem, deputado? Uma satisfação enorme tê-lo conosco. Será que o parlamento tem condição de ficar sempre insensível ao pensamento do povo, deputado? Porque ontem eu vi muita gente fazendo um discurso lá, dizendo não importa, porque o procedimento é diferente. Como é que funciona isso? Olha, prazer estar aqui mais uma vez no programa, né, e poder conversar sobre essa situação importante do país. Quer dizer, nós estamos pagando um preço caro, né, da representação política, né, justamente por esse descompasso entre a vontade popular, né, claramente manifestada em todas as pesquisas, e as decisões que têm sido tomadas no parlamento. Então, nesse ponto de vista, essa situação é muito ruim, né? E o povo, num raciocínio, a população em geral, num raciocínio que eu diria até bastante lógico, né? Se há uma denúncia, né, ela precisa ser apurada, né? Por mais que isso tenha ou possa ter consequências, né, a paralisação do país, né? Mas nós não podemos, né, nesse momento que nós estamos vivendo, com as denúncias, com a gravidade que tem, passar por cima, né? E infelizmente foi isso que a maioria dos deputados, né, não foi uma maioria expressiva, mas como você precisava uma maioria qualificada para dar andamento ao processo, né, acabou acontecendo. Então acho que isso é muito ruim para o país, né, é muito ruim para a representação política em geral. Tem gente achando que a TV Globo, ao fazer a cobertura e já ter até anunciado a certa altura que não havia mais condição do procedimento ir adiante, ter ficado até o final, né? O pessoal fala, não, foi para desgastar a imagem de quem votou, porque a Globo está interessada em derrubar o Temer. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Eu sei que a TV Globo tem aí uma dívida enorme com a Previdência Social. Mas é difícil saber porque, de qualquer forma, a população tem o direito de saber. Que normalmente, né, nessas circunstâncias, deputado, eles teriam paralisado a cobertura, falando assim, vamos agora ao Jornal Nacional com detalhes e flash, porque já está decidido. Mas não, ficaram até o final ali para mostrar bem quem estava votando e como estava votando, que, aliás, foi muito bom também, não tenho dúvida disso. Na verdade, muita gente estava assistindo, né? E tinha interesse em saber como é que votou o seu deputado, né? Então, acho que nesse aspecto pode ter até essas razões por trás, mas nós não podemos nunca censurar o fato de que deu transparência ao voto de cada deputado. A propósito, os deputados aqui da região, né, um votou a favor do Temer, que foi o deputado Márcio Alvino, do PR, que tem uma base política principal em Guararema, e aqui para nós, né, o deputado Cury, lá de São José dos Campos, o deputado Flavinho, de Cachoeira Paulista, e a deputada Poliana Gama, sua esposa, né, votaram contra o presidente da República, né? O voto da sua casa foi contra, o senhor é marido da deputada Poliana, o voto da sua casa foi contra o Temer, foi para o procedimento seguir. Foi para seguir a apuração, né? Eu acho que é uma exigência, né, da transparência política, né? Então o voto da deputada Poliana foi um voto muito consciente, né, muito bem avaliado, né? Foi a posição do PPS também. O PPS tem o Roberto Freire, inclusive, declarou que era uma posição do partido. O Roberto Freire é o presidente, nacional do partido. Foi ministro do Temer e foi ministro se desligou. Do Temer. Assim que surgiu a denúncia
se afastou do cargo, né, se desligou imediatamente, por entender que o exercício da presidência da República nessas condições, né, acaba ficando muito prejudicado, né? E aí o país é que sofre com isso. Então, o Freire me parece que era a favor das reformas, apenas não concordou com a situação de seguir no governo dessa forma. A favor das reformas, sim, né? Quer dizer, porque isso, né, o partido tem essa posição independente de se o presidente é o Michel Temer ou se o presidente é outra pessoa, né? Agora, o fato de ter um presidente que tem uma denúncia contra ele, né, isso enfraquece muito a figura do presidente da República, né? E o país precisa nesse momento, de medidas importantes, porque o país precisa voltar a crescer, o país precisa gerar emprego, né? O país precisa resolver um problema de um déficit absurdo que nós temos hoje. Então a situação econômica do país é muito grave. Eu vi, né, entre os deputados que votaram a favor do prosseguimento do inquérito, né, algum dizer que, se todos são iguais perante a lei e diante da Constituição, o presidente da República também devia seguir o mesmo princípio. Eu vou pedir que o senhor aprofunde essa questão na volta da entrevista. Nós voltamos já já com o deputado Davi Zaia, do PPS de São Paulo, avaliando o julgamento de ontem na Câmara Federal. Já já, aqui.